Graças e paz, meus queridos irmãos, estamos nós uma vez nessa noite para refletirmos nesse momento na palavra do Senhor. Gostaria de trazer aos queridos nessa noite o texto que se encontra lá em Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 17. Esse texto que vai falar sobre o filho pródigo. Mas gostaria de estar lendo somente o versículo 17, que diz o seguinte: E caindo em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Estamos diante de uma das mais conhecidas parábolas, e como toda parábola, ela vai nos trazer ensinamentos. E gostaria de refletir sobre alguns ensinamentos que ela traz, mas antes gostaria de refrescar o que diz essa parábola, né? Nós podemos ver que é um pai que tem 2 filhos, e o filho mais novo pede ali sua herança, parte de sua herança ao pai. O pai ali dá a sua herança, e aquele filho quer viver longe daquela sua família, e o texto vai dizer que vai para uma terra longínqua, né? E vai gastando ali tudo que ele tem. E esse filho é chamado filho pródigo, porque significa aquele que gasta mais do que é necessário. Ele vai assim curtir a vida, se é que podemos dizer isso, e vai gastar todo o seu dinheiro. Chega um momento ali, que há um momento naquele país onde ele está, que existe uma grande fome, e aquele rapaz tem fome e precisa trabalhar. Ele vai trabalhar com porcos, né, sendo uma das coisas mais humilhantes para o judeu até os dias de hoje. E aquele rapaz, ele vai trabalhar e ele vai sentir muita fome. No auge daquele desespero, ele vai tentar, né, ele vai assim pensar em comer a comida de porcos. E aí chegamos nesse texto que vai dizer que ele caindo em si, ou seja, ele chega a refletir em tudo aquilo que ele vivia, e fica imaginando que ele deve ter pensado, né, sobre tudo aquilo que ele tinha. Ele tinha um pai que tinha posse, um pai que lhe dava todo o sustento, que lhe dava alimento, que lhe dava roupa, que lhe dava uma boa casa. E pelo que nós vemos no texto, também podemos ver que o pai lhe dava amor. Ele deve ter pensado também que pegou toda aquela herança que ele brigou para o seu pai, com o seu pai para ter, porque não era o momento, né? Eles teriam esse direito quando o pai viesse a falecer, mas ele quis a sua herança. Ele deve ter pensado que pegou aquele dinheiro, criou, né, uma rusga com seu pai e gastou todo aquele dinheiro, talvez com mulheres, com bebidas, mas certamente com farras diversas. Ele deve ter pensado que ele tinha uma família além do seu pai. Ele tinha uma família que podia ser apoiado. Ele tinha uma família que ele podia conversar, conversas francas, né, conversas verdadeiras, onde que ninguém olhava para tudo aquilo que ele tinha, mas para quem ele era. Mas ele preferiu viver com os amigos. Nós podemos ver que ele chega aí nesse momento, no fundo do poço, como nós falamos. Ou seja, ele chega no momento de refletir realmente o que ele estava fazendo com sua vida. E tem algumas pessoas que nós temos visto que precisam cair em si, pois têm vivido longe, distante da casa do Pai, tem vivido e tem deixado para trás o melhor que Deus tem para cada uma daquelas vidas, cada uma dessas vidas. E nós aprendemos a lição com isso. Nós precisamos entender e valorizar aquilo que está diante de nós. Talvez hoje você tenha se esquecido que você está sendo cuidado por um Pai amoroso. Esse Pai que é muito mais do que o Pai humano, como diz o texto bíblico em Lucas, capítulo 11, de versículo de 11 a 13. Qual pai que lhe pedir pão lhe dará pedra? Ou qual pai que lhe pedir peixe lhe dará serpente? Quanto mais o Pai Celestial tem lhe dado, ou seja, quanto mais o nosso Deus tem dado para cada um de nós. É bom nós também entendermos que nós temos uma casa, nós temos um lugar de segurança, né? Nós temos um lugar onde podemos nos refugiar.
podemos buscar as soluções dos nossos problemas, né? Onde que nós recebemos uma palavra de direcionamento, onde também nós podemos ver o amor demonstrado pelo nosso Deus, pelo nosso Pai, através das atitudes, do cuidado dele para com nossas vidas. Também nós temos recebido ali o amor, a comunhão dos irmãos, que são pessoas justas, piedosas, que têm procurado ajudar-nos, têm às vezes trazido palavras para um direcionamento verdadeiro seu, sem estar preocupado com aquilo que você tem, sem estar preocupado se você pode proporcionar algo bom para ela, mas não, porque são os irmãos teus em Cristo, que têm a mente de Cristo. E talvez você esteja sendo seduzido, está sendo tentado pelos prazeres desse mundo, mas saiba que o prazer maior e o prazer mais duradouro que tem é estar com Deus. Somente Ele pode lhe proporcionar isso. Mas também nós aprendemos diante desse relato que quando nós erramos temos que nos arrepender. Esse filho pródigo, ele se arrependeu. O texto vai dizer que ele refletiu e decidiu voltar para casa, assim mostrando o seu arrependimento. E nós, meus queridos, quando erramos, quando pecamos, o arrependimento é necessário para que haja um conserto, para que haja uma mudança, para que nós possamos prosseguir o nosso caminho, que é em direção ao alvo, que é Jesus Cristo. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos entender que nós pecamos, nós erramos, e contra quem nós ofendemos, e contra quem nós pecamos. E como aquele jovem, aquele filho pródigo, ele fala, ele reconhece que primeiro ele peca contra Deus. O texto já vai nos dizer no versículo 21 que ele pecou contra os céus, falando que tinha pecado contra Deus. E nós precisamos entender que primeiramente nós pecamos contra o nosso Deus e depois contra aquele que nós viemos a fazer mal, mas primeiramente contra Deus. Nós precisamos entender, nós precisamos reconhecer, se arrepender, nós necessitamos de pedir perdão. Assim como diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, primeiro, meu irmão, vá pedir perdão a Deus. Se você tem errado com alguma pessoa, contra alguém, se você tem pecado nessa terra, você precisa primeiro pedir perdão a Deus. Depois você precisa ir diretamente àquela pessoa. Seja seu pai, seja sua esposa, seja seu filho, seja seu amigo. Mas vai demonstrando o seu arrependimento. Vá com a atitude que reconheça, que expresse esse reconhecimento que você errou, assim como fez o filho pródigo. Foi diante do seu pai. Você precisa entender que você precisa do perdão para caminhar. E você precisa estar bem com o seu Deus, acima de tudo. Você precisa estar em comunhão com Deus. Você precisa obter dele o perdão para que você viva diante dos homens bem resolvido. É porque nós vivemos nesse mundo, nós precisamos entender que é para Deus. Tudo é para Ele e por Ele que nós precisamos buscar estarmos bem com Ele. E quando eu olho na Bíblia, nós podemos ver um homem que entendia muito bem que quando pecava, ele primeiro pecava contra Deus. Nós podemos ver José do Egito, naquele momento em que ele está ali atentado pela mulher de Potifar. Ele entendia que primeiro ele ia pecar, primeiro ele ia errar contra Deus. E por isso não caiu. Apesar de estar propenso a vir a errar, apesar de estar sozinho, apesar de estar sem carinho, longe de todos, sem ter mulheres ali do seu lado, e ali precisando de um afago e não tendo, e toda aquela situação colocada diante dele, mas ele não pecou, porque ele entendia que se ele pecasse, ele estaria pecando contra Deus. Ele entendia que ele ia desobedecer ao Senhor. Ele entendia que primeiro ia aborrecer a Deus.
Nós precisamos entender também, quando nós pecamos, quando nós fazemos mal a alguma pessoa, primeiro, nós fazemos mal ao Senhor e depois àqueles que estão à nossa volta. Que você reconheça, que você venha pedir perdão àqueles a quem você tem ofendido, assim como esse filho pródigo voltou ao seu pai e foi falar diretamente com ele, mas entendeu que primeiro tinha que pedir perdão ao Senhor. E ainda nós podemos aprender nesse texto que nós precisamos mudar de atitude para seguirmos em frente. Não adianta você se arrepender, não adianta você somente confessar, você precisa mudar de atitude. E foi isso que aquele filho pródigo fez. Ele voltou ali para o seu pai e voltou com humildade diferente do que ele tinha saído, orgulhoso, de todo o dinheiro que ele tinha e tudo que ele podia gastar, mas ele voltou querendo ser como qualquer um dos empregados do seu pai, dos servos do seu pai, entendendo e mudando de atitude. E nós precisamos mudar de atitude, meus queridos. Fico pensando quando a atitude, que venhamos a pecar, e penso na Bíblia Davi, aquele homem que era um homem segundo o coração de Deus, que era um homem sujeito às mesmas falhas do que nós, mas que quando pecava, ele se arrependia, ele pedia perdão a Deus, mas ele mudava de atitude, ele não voltava mais a fazer. Nós podemos ver isso no caso de Betseba, que enquanto ele estava no pecado, ele estava perdido, como nós falamos, com os olhos cegos pelo pecado, como fosse uma escama, sem perceber. Quando o profeta Natan chega diante dele e coloca diante dele que ele cai em si, ele realmente consegue refletir naquilo que ele estava fazendo, ele se arrepende, ele pede perdão a Deus e ele muda de atitude. Ele vai ter, claro, as consequências do pecado, que a consequência quando nós pecamos, ela fica sobre nossas vidas. Às vezes Deus tem misericórdia e tira algumas, mas há consequências que não saem, porque são consequências da sua atitude. Davi sofreu as consequências. Ele teve a morte daquela criança, teve a espada, como a própria Bíblia diz, diante da sua família. Não pôde construir o templo que ele tanto queria, consequência do seu pecado. Mas ele mudou de atitude, ele não veio mais adulterar, ele não veio ter mais atitudes igual foi levado a ter com Betseba. E assim também nós precisamos mudar de atitude, seja qual for o nosso pecado. Mas eu quero também refletir nesse texto e posso aprender nesse texto que o filho pródigo, ele precisou chegar no fundo do poço para que se viesse a se arrepender. Talvez você hoje esteja cometendo pecado, mas ainda não chegou no fundo do poço. E este é o momento que Deus está lhe dando para você se corrigir, para pedir perdão a Deus, para que você não chegue tão longe e não sofra tanto, assim como esse filho pródigo. Meu querido, minha querida, escute, ouça o que Deus tem colocado diante de você nesta noite. Reconheça o seu pecado, confesse a Deus e faça a mudança necessária. E concluindo nessa noite, que quero chamar a atenção de você. Talvez você esteja pensando ou tendo vontade, igual esse jovem, esse filho pródigo, está querendo sair da casa do pai, mas escute, a casa do pai é o melhor lugar que você pode estar. É nesse lugar que você recebe amor, você se alimenta, você se sustenta, você acha segurança e refrigério para a sua alma. Talvez você esteja no caso do pai também, mas não tem tido vontade de estar. Algumas coisas ao seu redor estão tentando te seduzir, estão tentando te levar para longe desse Deus que está sobre sua vida. Mas saiba que todas essas coisas da nossa vida são passageiras. E cuidado, porque você pode ser levado por essas coisas, pode chegar a ter fome e de repente possa até chegar a morrer. Diferente desse filho pródigo, que ele chegou a ter muita fome, mas ele não veio falecer.
Pelo contrário, ele teve a oportunidade de voltar. Ele teve a oportunidade de se arrepender e se corrigir. Mas talvez você esteja dentro da casa do Pai, mas tem pecado, não tem caído em si, porque o pecado ele nos cega, ele nos deixa distante, você pensa que está bem, mas não está, né? E hoje Deus está lhe abrindo os olhos, está colocando diante de você que você precisa refletir sobre como tem sido sua vida, olhando para a palavra de Deus, olhando para a Bíblia. Se você tem pecado, se o pecado tem lhe acompanhado dia após dia, anos após anos, você precisa refletir, você precisa cair em si. E é bom lembrarmos que pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus e que você precisa deixar para trás. Esse é o momento. Esse é o momento para você refletir, esse é o momento para que haja mudança na sua vida. E já terminando essa minha palavra, eu gostaria de orar com você nesse momento. Nessa oração, você que tem esse pecado, ou você que tem agido errado com o seu irmão, com a sua irmã, coloque diante de Deus tudo isso que você tem feito de errado, tudo aquilo que tem te distanciado de Deus, tudo aquilo que não deixa você ter o melhor de Deus para a sua vida. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos, oremos. Pai de amor, Pai de infinita bondade, estamos gratos por estar falando contigo. Queremos te agradecer porque podemos refletir na sua palavra nessa noite. Podemos ver esse relato, Senhor, sobre um filho pródigo que deixou o seu lar, deixou sua casa para viver no mundo. Mas pôde se arrepender, pôde voltar para o seu lar. E agora, Senhor, te pedimos por essas vidas que estão nos escutando, por essas vidas, Senhor, que entenderam a sua palavra, mas que precisam, Senhor, de um conserto, de um novo recomeço, Senhor, que precisam de deixar diante do altar os seus pecados. Ó Senhor, tenha misericórdia das suas vidas, que elas possam vir a se arrepender, que elas possam vir a se confessar diante de Ti, Senhor, e que elas possam vir a ter mudança de atitude, para que possam prosseguir o caminho que o Senhor tem para ela. Ó Senhor Deus, tenha misericórdia, Senhor, de cada uma vida. Ó Senhor, pedimos que o Senhor possa continuar edificando os nossos corações, falando, Senhor Deus, e que essa mensagem, Senhor Deus, possa estar transformando vida através da Tua palavra, Senhor Deus, que essa mensagem possa vir como um soco no estômago para que essas pessoas possam despertar sobre aquilo do que tem vivido, do que tem feito diante de Ti, e possam voltar para os Teus caminhos, possam voltar para a casa do Pai, de onde que elas nunca tinham que ter saído. Mas pedimos também por aqueles que estão desanimados diante de Ti, Senhor Deus, que têm pensado em deixar a Tua casa, mas que eles possam refletir nesse momento, possam entender que eles estão no melhor lugar e que eles estão sendo protegidos por Ti. Tu tens sustentado a cada um, Senhor, porque é isso que nós sabemos que Tu tens feito sobre nossas vidas. Tu quer o melhor para nós e como pastor, o Senhor não tem deixado nada faltar para nossas vidas. Ó Senhor Deus, fale aos nossos corações e continue, Senhor, nos transformando, que essa mensagem possa transformar os corações nessa noite. Aí te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus, amém.